Olá, gente, boa noite. Chamar a galerinha aqui. Papo Educar, boa noite. Vamos esperar aqui uns minutinhos. Tchaline! Tchaline é vice-diretora da escola que o Sam estuda. Uma querida, né? Que cuida, que me deixa tranquila de deixar o meu bebezão na escolinha, né? A gente falou umas semanas atrás sobre adaptação escolar, então foi um dos pontos que me deixou, né, bem tranquila nessa adaptação, foi saber que ele tá em boas mãos. Esperar mais um pouquinho pra ver, pra esperar o pessoal chegar. Pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que aflige 100 entre 100 mães e pais, né, que são essas crises de raiva, né, essas birras, né, como a gente costuma chamar, que acontecem com as crianças, né, que acontecem de todo mundo, seja educador, psicólogo, especialista em educação, todo mundo, né? Viva a psicologia, bem-vinda, né? Ninguém tá isento de ser acometido, acho que quase todos os dias, né, ou pelo menos com bastante frequência, principalmente para quem tem criança pequena, por uma crise dessas de raiva, né? Aquelas tias lá que falam que o filho nunca fez, meu filho nunca fez isso, meu filho nunca se jogou no chão. Mentira, gente. Todo mundo já fez pelo menos uma vez. Né? A frequência que a criança faz pode mudar, mas alguém falar que a criança nunca se jogou no chão é mentira. Cleiton, meu querido parceiro, boa noite. Falei ontem pra ele colocar no despertador pra lembrar, porque teve uma outra vez que ele chegou no final da live, né? Falei ontem, eu falei com ele, já coloca no despertador pra lembrar. Mas como eu tava falando, ninguém tá isento de tá no meio desse turbilhão, né? Que é uma crise de raiva, uma crise de birra de uma criança, principalmente quem tem criança pequena, como eu, né? Até ali os seus 4, 5 anos, né? Essa frequência aumenta, né? Essa frequência é bem alta. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Hoje, como eu coloquei ontem nos stories, falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre o porquê isso acontece, né? O que causa, principalmente, né, em determinada idade, principalmente nas crianças pequenas, e algumas estratégias que a gente pode usar para prevenir, né, quando der, em algumas situações. A gente dá para prevenir essas crises, e quando não dá para prevenir, ou quando a gente não consegue prever essas crises, o que a gente pode fazer para tentar contornar, tá? Então, quem já está aí online pode ir mandando perguntas, se quiser, mandando alguma vivência que tenha, né? Alguma coisa que aconteceu na sua casa.
na sua clínica, né, para os psicólogos que estão aqui, para a gente discutir, né? Enquanto a gente espera uma galera entrar, Jaque, bem-vinda de novo. Então, enquanto a gente espera, vou aproveitar para me apresentar de novo, né? Porque às vezes tem gente que pode ser nova aqui, chegou há menos tempo, então não me conhece tão bem, né? Tem uns que são de longa data, mas tem gente nova também chegando sempre, né? Eu sou a Carol, né? Responsável aqui pelas publicações do Psicomaternando. Eu sou professora de formação, sou formada em História, mas lecionei muito pouco. Acabei caindo, vamos dizer assim, meio que de paraquedas na psicopedagogia, porque na verdade eu estava procurando um curso de educação especial, a turma de educação especial não abriu, e eu acabei fazendo psicopedagogia e me encontrei nessa área. E mais ou menos, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo, né, de formada em psicopedagogia que eu tenho de mãe, né? Eu peguei o diploma uma semana antes do Santiago nascer. Então, assim, a psicopedagogia me dá segura pra mim. Por isso mesmo, o psicopedagogia, né, em que a gente tem ao mesmo tempo conteúdos de psicopedagogia, de desenvolvimento infantil, de educação e conteúdos de maternidade para a gente juntar essas duas coisas, né? Tentar uma aplicação prática dessas noções que a gente tem, né, dentro do meio acadêmico sobre desenvolvimento infantil, sobre aprendizagem e todas essas questões sobre neurociência para tentar esclarecer as pessoas, né, que são mães, que são pais, né, como eu, para ajudar um pouquinho, né, a ficar talvez um pouquinho mais fácil de compreender como uma criança se desenvolve, como uma criança aprende, para tentar tornar esse caminho um pouquinho mais fácil, né? A gente vai aprendendo junto. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal que entrou. Maridão tá aí acompanhando, como sempre, né? Tá sempre aí na arena comigo. Eugênio, bem-vindo. Eugênio chegou hoje, né? Um colega de profissão, que a gente possa trocar aqui bastante figurinha, Eugênio. Nanda, querida, minha comadre querida. Nath, Maiana, bem-vindas. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto que eu propus hoje, que é sobre a crise de raiva nas crianças. Né? Deixa eu pegar aqui minha colinha, que a gente sempre deixa um roteirinho aqui pra não se perder completamente aqui nas divagações, né? Porque são muitas coisas pra falar em uma hora só que o Instagram deixa, né? Semana passada o Instagram tava, como diz meu marido, eles estavam me puxando já, porque senão eu ia ficar falando aqui horas. Mila, bem-vinda. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que são essas crises, né? Que a gente geralmente chama de, né? Algumas pessoas, assim, né, dentro desse meio de criação infantil, de maternidade, não gostam de usar muito esse termo, né? Porque parece uma coisa muito pejorativa, como se fosse uma coisa proposital da criança. E que não é. Na maioria das vezes, é uma coisa que a criança não consegue controlar, né? São explosões de raiva, de frustração, de cansaço que as crianças têm porque elas não conseguem ainda regular as emoções e nem se expressar da maneira correta, né? De uma maneira que a gente entenda o que está acontecendo. Então, como eu falei, essas explosões, né, são mais frequentes e mais intensas justamente nas crianças pequenas, né? Coincide muito com aquela fase que alguns chamam, né, dos Terrible Two, que seria ali por volta dos 2 anos, né,
Alguns já estenderam um pouco mais, né? O Leonardo, do Paidiatra, ainda brincou numa live que eu fiz há 2 semanas atrás sobre o uso do não, né? Que são infinitos, né? O terrible infinito, né? Mas o que eles chamam, né, de terrible two seria um período ali mais ou menos entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. E essa fase, né, eu estenderia até ali, realmente ali para uns 4, a criança ali até uns 4, 5 anos de idade, mas principalmente aí nesse período que eles chamam do terrible two, por que tem tantas explosões emocionais assim? A criança ali realmente, por volta de 1 ano e pouco, né, quando ela já caminha, né, com uma certa facilidade, ela já se locomove, então ela já cria uma certa independência, mas ela não tem tanta habilidade para tantas coisas assim. Ou às vezes, como ela adquiriu essa independência, ela quer fazer coisas mais complexas, ela quer mexer em coisa que não deve. Então, ela tem muitas vezes desejos dela, seja por meio físico mesmo, por consequência de uma coisa que ela não consegue fazer, que ela não consegue alcançar, ou meio, vamos dizer assim, nosso, né? Uma proibição, um bloqueio nosso de falar que ela não pode pegar tal coisa, não pode fazer tal coisa, impedir que ela faça determinada ação, até por segurança, né? Obviamente foi o que a gente falou um pouquinho, né, naquela live sobre o não. Não é deixar a criança fazer tudo, né? Obviamente a gente precisa de supervisão, precisa de segurança. Mas essas negativas e essa questão de não conseguir fazer o que quer traz essas explosões, né? Então essas crises que a gente fala, né, que são crises de birra, elas têm vários motivos. Podem ser uma crise de raiva, né, de desconforto, por não conseguirem fazer o que elas querem, né? Como eu falei, elas têm uma vontade, elas estão explorando o mundo, elas estão se conhecendo como um indivíduo autônomo, né, separado da mãe, mas elas ainda são bebês, né? Até uma criança de 3 anos, ela ainda é um bebê grande, ela está deixando de ser bebê nessa idade. Então ela pode ser motivada mesmo por esse desconforto, essa raiva de não conseguir fazer o que quer. A criança pode estar com fome, a criança pode estar muito cansada, o cérebro está sobrecarregado, ela está hiperestimulada, né? Ela está num ambiente com muito estímulo ou já teve muitos estímulos ao longo do dia e aquilo criou uma fadiga mesmo no cérebro dela e disparado essa crise, né? Como se você disparasse ali um alarme de incêndio que tem alguma coisa errada e a criança emenda e entra mesmo nessa crise que às vezes a gente não entende por que aconteceu, não entende o motivo, né? Mas nenhuma crise dessas, né, é sem motivo. Às vezes a gente tem essa mania feia, né, de virar para a criança e falar: para com isso, você não tem motivo para estar chorando, ou isso não é motivo. Para a criança aquilo é um motivo, né? Por mais que pra gente pareça uma coisa besta. Você fala: nossa, mas você tá chorando por causa de um brinquedo que caiu, né? Um episódio que eu tive agora, um pouquinho antes da live do meu filho, teve uma explosão dessa, porque ele não estava conseguindo encaixar o quebra-cabeça, provavelmente estava cansado, porque tinha chegado da escola e estava sobrecarregado, mas queria brincar, não estava conseguindo e em vez dele tentar ali mover, ele entrou naquela nuvem de desespero, né? Tem uma historinha que eu comprei um livrinho pra ele há pouco tempo da Turma da Mônica que fala de uma nuvenzinha. Era uma nuvenzinha roxa que ela se alimenta do mau humor, então ela gruda na cabeça das pessoas. E realmente tem uma hora que parece que foi isso que aconteceu. Aconteceu uma coisa que causou um pouquinho de desconforto, parece que gruda essa nuvenzinha roxa pesada e alimenta, né? Aquilo vai se retroalimentando. Então, assim, isso tem várias causas. Uma das coisas, né, já antecipando um pouquinho, para a gente tentar resolver ou prevenir essa crise e entender o que está acontecendo, é justamente tentar observar, tentar analisar
O que, que pode ter acontecido, né? O que, que pode ter sido o gatilho dessa crise na criança? Para a gente, obviamente, tentar debelar essa crise. E porque a própria criança, né, obviamente, ela não gosta de estar nessa crise, não gosta de estar gritando, de estar descontrolada daquele jeito, ela não está fazendo aquilo de propósito. E a gente prevenir para que essa situação não aconteça de novo, pelo menos pelo mesmo motivo, né? A Reda, Mames da Sossô, bem-vinda. Então, como eu falei, né, essas crises, elas costumam acontecer principalmente nessas crianças pequenas, né, principalmente nessa fase aí dos Terrible Two. O que acontece? O cérebro, ele, apesar de óbvio, né, ele já, quando a gente nasce, né, principalmente quando a gente nasce a termo, né, nasce no tempo certo, obviamente, uma pessoa que não tem nenhum problema, assim, de formação, ele nasce inteiro, mas ele vai desenvolvendo, né, a parte interna do cérebro, as conexões, algumas regiões, elas vão se desenvolvendo à medida que a gente cresce, né? Que a gente vai aprendendo as coisas e vai criando as conexões. E eu gosto bastante da explicação de uma dupla de cientistas, que é o Daniel Siegel, que é neurologista, e a Tina Penny Bryson, que eu acho que ela é terapeuta ocupacional, não tenho certeza agora. Mas os dois trabalham com pais, né, com grupos de pais, com aconselhamento de pais. Eles têm vários livros, né, o mais famoso deles é o Cérebro da Criança. Eles têm também o Cérebro Adolescente, que o cérebro da criança vai de 0 a 12 anos e o cérebro adolescente é a partir dos 12. Tem o Disciplina Sem Drama, há pouco tempo eles lançaram o Cérebro que Diz Sim. E eles usam, né, a perspectiva do cérebro integrado, né? Então eles falam que para a gente ter um bom funcionamento a gente tem que integrar o nosso cérebro. Desculpa. Mas eles explicam, né? Eles usam uma analogia que é como se o nosso cérebro fosse uma casa de 2 andares, em que a parte de baixo já tivesse toda formada, tivesse uma escada e a gente fosse para a parte de cima e essa parte de cima ainda estivesse em construção. A parte de baixo já está toda arrumadinha, já está com rodapé, porcelanato, tudo feitinho quando a gente nasce. O andar de cima, então assim, a base já está feita. Mas o andar de cima, quando você chega, ainda tá ali só no cimento, ainda tá emboçando, não tem acabamento, não tem nada. Então esse é o nosso cérebro. A parte de baixo do cérebro, que é a parte mais primitiva, ela já está formada. Que é a parte que é responsável, vamos dizer assim, por manter a gente vivo. É o que controla os movimentos involuntários, então que controla a nossa respiração, né, os movimentos ali peristálticos, gástricos, né, digestão e tudo, circulação do sangue e tudo isso. E também a parte que, vamos dizer assim, preserva a nossa segurança. Que o ator principal, né, a atriz, na verdade, principal dessa parte é a amígdala. Que a amígdala, ela é responsável, vamos dizer assim, pela nossa segurança. É aquela que vê, sei lá, um perigo e faz a gente fugir. É a que responde, a amígdala responde de bate-pronto. O que é bom para manter a nossa segurança, mas é ruim nesses casos de reagir sem pensar nas situações. Então, ela é a atriz principal e a principal responsável por essas crises, não só das crianças, as nossas também. Quando ela é a responsável também por quando a criança tá numa crise dessas ou tá até brincando e bate na gente, a gente tem aquela vontade de bater de volta porque a gente se sentiu ameaçado. A parte de cima do nosso cérebro é a que controla as nossas emoções, controla os nossos pensamentos, né? Ela é responsável pelo nosso autocontrole, pela reflexão, vamos dizer assim, pelas ideias mais elaboradas. Nas crianças, ela ainda não está formada, ela vai se formando e ela só vai estar completa
com 20 e poucos anos, depois dos 20 anos, lá por volta dos 25. Então é por isso que os adolescentes também parece que eles agem sem pensar, porque eles realmente não têm essa região ainda do pensar, né, do refletir tanto totalmente pronta. Deixa eu responder as perguntas aqui que chegaram. Né, a Ananda falou que, né, para os adultos é horrível estar com uma crise de raiva, que dirá para uma criança. Realmente, porque a gente ainda entende que a gente está com raiva e tenta fazer uma coisa para melhorar. A criança às vezes nem sabe, como a gente vai falar mais pra frente, ela nem sabe que ela tá com raiva, ela não sabe o que é raiva, ela só sabe que aquilo tá acontecendo sem ela conseguir controlar, né? Pais estressados fazem as crianças serem mais estressadas? Sim. Tem um grupo de neurônios no nosso cérebro que eles a gente chama de neurônio espelho, que eles são responsáveis por a gente conseguir, pela criança aprender a copiar, né? A criança aprende praticamente tudo por imitação. Então ela é responsável por a criança imitar, cantar a música que ela tá vendo, imitar os nossos jeitos. Mas ele também é responsável por o que a gente chama de contágio emocional. Então, mais ou menos assim, se a criança tá num lugar equilibrado, assim, com pessoas equilibradas, num ambiente saudável, não é que ela não vai ter birra, ela não vai ficar estressada. Vai ficar porque todo mundo fica. Mas não vai ser tanto. Ao passo que se ela tá num ambiente com muita ansiedade, com muito estresse, com muita tensão, ela vai ser contagiada por aquilo. Então, assim, por isso que a gente fala que até dentro dos transtornos, né, o ambiente, a comunidade, a casa onde a criança vive, ela é um fator muito importante, assim, que pode ser um gatilho para disparar ou para piorar um transtorno, porque se a criança vive num lar violento, num lar turbulento, ela não vai conseguir se desenvolver direito, por mais que ela até não tenha nenhum transtorno, nenhuma deficiência, mas aquilo vai interferir na aprendizagem, vai interferir no desenvolvimento, vai interferir em tudo. Torres Bre, bem-vinda. Samara, querida. Ju, bem-vindas. Então, assim, como as crianças, né, voltando àquela questão da formação do cérebro, como as crianças não têm essa parte de cima do cérebro bem desenvolvida, elas praticamente só usam a parte de baixo, que é a que elas têm. Por isso elas reagem, às vezes, assim, tão automaticamente, tão de um jeito tão explosivo, em todas as situações, né? Até com relação ao não, né? Ou um grito que você dê, uma coisa assim, que seja até simplesmente negativa, vem aquela questão da amígdala. Ela entende aquilo como uma ameaça, um desafio, e ela responde. Né? Então, como ela fica respondendo ali no automático, e essa parte do controle das emoções não está totalmente formado, elas têm dificuldades no que a gente chama de autorregulação. Né? Então, elas mesmas, a capacidade que a gente tem, né, pelo menos um pouco, de tentar se acalmar, tentar se tranquilizar, pensar, tipo, opa, não dá pra eu ficar assim, por que eu tô assim? Por causa disso. As crianças ainda não têm essa questão totalmente desenvolvida. Por isso, o tanto de explosões emocionais. E no cérebro que diz sim, né, o Daniel Siegel e a Tiffany Bryson, eles falam, inclusive, que a gente, né, os adultos, o nosso papel, né, como pais, os cuidadores da criança, a gente tem que ser meio que um cérebro auxiliar. Como eles ainda não conseguem fazer essa autorregulação sozinhos, a gente tem que tentar vir trazendo estratégias para acalmar, né, de primeira, e para mostrar para eles como que eles respondem nessas situações. Mas, enquanto eles estão pequenininhos, né, enquanto eles estão se desenvolvendo, essas birras, elas vão acontecer. A Ananda aqui tá falando que não sabia que a amígdala era tão importante, antigamente todo mundo tirava. É outra amígdala. Eu também achava que era a mesma, mas é a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta.
Eu também tirei a amígdala, não é por causa disso que eu sou descontrolada. Mas se fosse assim, todo mundo que tirasse a amígdala ia ter um problema ali de reflexo de medo, ia ser uma pessoa, tipo assim, totalmente sem medo, uma coisa assim. Não, é outra amígdala. Mas acho que a amígdala é porque ela tem o formato de uma amêndoa. Por isso o nome, mas é outra amígdala, não é a mesma da garganta. Ellen, bem-vinda, Tiara. Então, as crianças pequenas, né, no meio dessas crises, né, elas gritam, né, elas choram muito, né, tem aquelas explosões muito grandes. E quando é uma coisa assim, muito forte, né, algumas crianças, né, ou em algumas situações, quando elas estão mais sobrecarregadas, elas costumam usar meios físicos, né, bem físicos, para expressar essa frustração, que é jogar objetos, né, joga brinquedo, tem criança que joga o que vê pela frente, dá uma ali, né, faz que nem a Catarina, né, do Cravo e a Rosa, que o que tiver na frente taca. Tem criança que né, tenta bater em quem tá na frente, tenta bater nos pais, ou tenta se machucar, né? Eu lembro que foi um dos primeiros questionamentos que eu tive no psicomaternando, né? Há mais de um ano atrás, logo que eu criei mesmo, que eu abri para perguntas, era essa questão, né? Eu lembro que teve uma seguidora que falou que toda vez assim que ele tinha uma crise, que o filho dela se irritava, ele tentava bater a cabeça na parede. Ficava batendo a cabeça na parede, ela ficava com medo dele se machucar. Já vi outras pessoas também falando, né, que o filho estava nessa fase e era essa fase meio Catarina, que tivesse perto, tacava, se fosse brinquedo, se fosse coisa de quebrar, o que fosse. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, obviamente, quando a gente está numa crise dessas que está tão descontrolada a esse ponto, a gente tem que evitar que a criança se machuque ou que ela machuque alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a criança desse ambiente. Então, afastar ela da parede ou do chão, né, pegar no colo, tirar da parede ou do chão, onde ela esteja se batendo, tirar ela de um ambiente onde tenha coisa para ela atacar, coisas que ela pode pegar e se machucar ou machucar alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a contenção. A gente tem que conter essa criança. Né? Para, obviamente, o nosso primeiro objetivo é não deixá-la se machucar e nem machucar ninguém. Depois que a gente fizer isso, a gente deve usar a estratégia, né, que também, né, do Daniel Siegel, do Cérebro da Criança, e de todos os outros livros que ele coloca, que é a questão de se conectar primeiro para depois redirecionar. Então, como a gente falou, essas crises acontecem porque a criança teve uma explosão emocional que ela não consegue conter. Então, ela está desconfortável por alguma coisa. Ou ela está frustrada por causa de uma coisa que ela queria fazer e ela não conseguiu. Ou ela está muito cansada. Ou ela está com fome. Ela pode estar, sei lá, suja, alguma coisa assim. Mas os 3 primeiros são os mais comuns, né? Geralmente frustração, cansaço ou fome. Ou os 3 misturados, né? Então, essa criança está incomodada com alguma coisa. Dificilmente a birra ela é provocativa, né? Ela é de propósito. Né? Eles falam até no primeiro livro, acho que é no Cérebro da Criança ou no Disciplina Sem Drama, não lembro qual dos dois, que eles falam que tem a birra do cérebro de cima, que é quando a criança quer alguma coisa, tipo assim, ela quer um brinquedo da loja e você fala que não, e ela se joga no chão e grita. E se você falar que você vai dar aquilo pra ela, ou se você simplesmente for firme e falar que não, o choro acaba. Então, essa é uma birra, vamos dizer assim, programada. Mas, de um modo geral, geralmente as birras, elas são do cérebro de baixo. Né? Elas são
desse cérebro mais primitivo que reage às situações. Então ela está reagindo a uma frustração que ela teve por não conseguir ainda fazer alguma coisa, reagindo a um cansaço, a uma hiperestimulação, né? Como eu falei, às vezes a criança chega da escola e está cansada, ou ela fez muita coisa o dia todo, sei lá, um dia que vocês às vezes vão passear e às vezes tem, né, a gente tem aquela coisa tipo assim, nossa, mas a gente teve um dia tão bom, tão divertido, como é que essa criança está desse jeito agora? Só que, obviamente, ela pode ter se divertido, pode ter achado aquele dia o máximo, mas ela pode ter visto tanta coisa para a cabecinha dela armazenar ao mesmo tempo, que entra em parafuso. E ao mesmo tempo ela pode estar com fome e tudo. E ela não consegue controlar e não consegue expressar isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conectar com essa criança. Antes de conversar ou de tentar passar qualquer lição. Porque assim, o nosso erro principal, né, como cuidadores, é a gente achar que a gente tem que logo passar uma lição, a gente tem que corrigir, a gente tem que mostrar. Só que quando a criança, não só a criança, né, qualquer um, a gente também, quando a gente está descontrolado, a gente está nervoso com alguma coisa, a gente não enxerga, a gente não escuta, a gente não tá entendendo nada, né? Tem hora que a gente mesmo, né? Eu mesma, às vezes, com 30 anos na cara, você dá um piti, você se descontrola, você chora por causa de alguma coisa, depois que a poeira abaixa, você fala, louca, por que você ficou desse jeito? Por causa disso. Então, só que na hora ali que você tá descontrolado, não adianta ninguém falar, não adianta ninguém dar conselho, porque você não tá ouvindo nada, você tá imerso naquela situação. Com a criança, que ainda nem tem essa parte do raciocínio desenvolvido, isso é mais importante ainda. Então, o mais importante pra gente fazer no momento ali da explosão é a gente se conectar com a criança. Então, a gente mostrar ali que a gente está disponível, a gente mostrar que aquela criança é amada, mesmo se comportando daquele jeito, mesmo quando ela tá gritando, quando ela tá esperneando, quando ela tá tentando te bater, quando ela tá tentando tacar as coisas. Você mostrar que aquela criança é amada, mesmo naquela situação. Mostrar que você se importa com ela, não menosprezar os sentimentos da criança, por mais que você ache que o motivo daquela é totalmente absurdo, né? Como uma vez eu vi alguém falando de a criança ter uma crise de choro porque riscou com o lápis azul e ela queria usar o vermelho, mas ela mesma pegou o azul. Você vai falar, mas por que isso é motivo? Para a criança foi. Tá? Então você mostrar que você se importa com os sentimentos da criança, você se importa com o que ela sente e mostrar que você tá ali, que você tá disponível. Depois que a poeira baixar, que pode ser logo depois daquele momento, pode ser em uma outra situação, pode ser minutos, horas depois, você conversa com calma, quando vocês dois estiverem calmos, porque a gente sabe também que a gente está no meio daquela crise ali, você fica de cabeça cheia, você quer que aquilo acabe logo, porque aquela criança está gritando na sua cabeça, aquela criança está esperneando, então tem que esperar a poeira baixar para os dois, até por causa dessa questão que eu falei do contágio emocional. Então, esperar a poeira baixar para os dois, e depois, no momento mais oportuno, quando todo mundo estiver mais calmo, você passar, mostrar um modo melhor dela reagir naquela situação, falar o que ela tem que falar, o que ela tem que expressar quando ela tá sentindo aqui. A Nanda perguntou aqui, pegar e colocar no cantinho é errado? A gente, né, por muito tempo achou, né, que o cantinho da consciência, ele era uma alternativa boa, porque você pensa assim, ai, não bati, não fiz nada, então eu só coloquei no cantinho para ela pensar. Só que como a gente falou, uma criança pequena, ela não pensa, né, ela não reflete, você acha que você vai colocar ela no cantinho, a criança vai refletir no que ela fez. Como a gente já falou, as crianças não têm não conseguem ainda fazer essa reflexão, porque essa área de reflexão do cérebro delas ainda não está formada, então elas não vão refletir. Você colocar a criança no cantinho, a única coisa que ela vai refletir, principalmente porque ela está com raiva, é como você é chata, como ela não gosta de você, como ela está com raiva porque ela estava triste e você
isolou ela, você deixou ela sozinha, quando tudo que ela queria era ajuda, era um abraço, era que você ajudasse de alguma forma. O que a gente fala que é uma alternativa para isso, mas que a própria Jane Nelson ela fala que só é mais efetivo a partir dos 4 anos, é o que a gente chama de cantinho da calma. Que é diferente do cantinho da consciência, né? Do cantinho do pensamento, que você simplesmente isola a criança num lugar para ela ficar sozinha pensando, que é um castigo. O cantinho da calma, ele é realmente um cantinho para a criança se acalmar e ela não precisa ficar sozinha. Você pode ir junto com ela. É interessante até que seja um cantinho construído pela própria criança, com coisas que ela goste. Então pode ter livro, pode ter um brinquedo que ela gosta. Tem muita gente que usa mesmo, até aquelas cabaninhas mesmo de criança, ou um cantinho com almofada, uma coisa assim, para a criança ir relaxar. Ele é um cantinho de relaxamento, não é para a criança ficar isolada. É para ter uma coisa para a criança se acalmar. Então seria essa alternativa, porque o cantinho do pensamento ele não funciona porque a criança não pensa nada de bom. E como a gente está falando essa questão da conexão, né? Nessas horas a criança precisa de apego, ela precisa de conexão, ela precisa saber que ela é amada e que não é ruim, não é errado ela estar daquele jeito. Pode ser errado o comportamento que ela teve, né? Como eu sempre falo aqui no Psicomaternando, não existe nenhuma emoção ruim, não existe nenhuma emoção proibida. Todos nós sentimos raiva, frustração, medo, tédio. São emoções que são genuínas do ser humano. Todo mundo sente. A questão é o modo como a gente vai expressar essas emoções. Então a gente tem que educar o comportamento, não educar a emoção, para a criança não sentir aquilo que ela vai sentir. Todo mundo sente, todo mundo tem o direito de sentir qualquer coisa. Né? A gente só não pode expressar essa emoção de um jeito violento, de um jeito grosseiro, que magoe outra pessoa, que fira outra pessoa, que fira a gente mesmo. Gente, deixa eu dar oi. Chegou um monte de gente aqui depois, né? Fabi, do TDAH e daí. Oxente, mãe. Muito bem-vindas, queridas. Então, assim, a gente mostrar para a criança que a gente está ali com ela, que ela é amada, que ela é querida, que ela tem todo o direito de ficar daquele jeito, que a gente está ali com ela. Mesmo se a criança não quiser ficar com a gente. Né? Teve uma seguidora ontem, quando eu coloquei a caixinha, que falou: ai, como é que a gente faz quando a criança quer se isolar? Aí eu ainda até perguntei, falei, como assim ela quer se isolar? Ela falou, ela vai pro canto dela chorando, fala que não quer ser mais minha amiga. Os meninos geralmente fazem essas coisas que acho que a gente é meio dramática desde criança, né? Mas tem criança que vem naquela atuação, né, Wolf Maia. Não quer mais ser sua amiga, não vai te convidar para aniversário, eu odeio você, coisa do tipo, quer ficar longe. Do mesmo jeito, você oferece a conexão. Se a criança quiser ficar no canto dela, quiser te dar um gelo, você não vai ficar forçando, ficar ali de intruso, querendo forçar um contato. Mas você mostra que você tá ali e explica para a criança que se vocês não conversarem, vocês não vão conseguir resolver. Você não vai conseguir entender o que ela tá sentindo, não vai conseguir entender como você pode ajudar. Mas você oferece a conexão ali, você se mostra presente, disponível para quando ela quiser conversar, quando ela quiser resolver a situação. Então, como eu falei, a gente primeiro oferece a conexão e depois a gente redireciona. O redireciona também não vem com os porros, não vem com gritaria, obviamente, né? Como eu falei, a gente espera a poeira baixar para os dois lados, porque a gente sabe que a crise de raiva também afeta a gente, porque é uma coisa chata, né? Ninguém vai falar, nossa, é ótimo, é super confortável, aprendi, li, fiz yoga, é super confortável estar no meio de uma crise de birra. Não é, né? Vamos ser sinceros, não é. Então, você esperar a poeira baixar para você também, para vocês conseguirem conversar o que a criança estava sentindo, por que ela ficou irritada daquele jeito, né? Entender qual é a necessidade da criança. Se ela está precisando descansar, se ela está precisando comer,
ou se foi alguma coisa que ela queria e que ela não conseguiu, e você explicar, né, de um modo gentil, que não é sempre que a gente consegue as coisas, você explicar o porquê. Às vezes, a criança tá fazendo birra porque queria um brinquedo e você falou que não pode. Você explicar que você não pode comprar daquela vez, você não pode comprar aquilo aquele dia. Você falar, você fez isso, né? Olha, a gente pode colocar na lista de presentes que a gente quer, você pode pedir para o Papai Noel, você pode pedir de aniversário, coisas do tipo. Mas esse redirecionamento, quando os dois estiverem calmos, principalmente a criança, para a criança poder ouvir. Porque quando ela está no meio dessa crise, essa parte, né, voltando à casa de 2 andares, a escada para o andar de cima está bloqueada. Ela não vai conseguir acessar, ela está fechada no andar de baixo. Então, enquanto ela não conseguir se acalmar, essa parte, o pouquinho que ela tem de raciocínio lógico, de autorregulação, vai estar totalmente fechado. Então, você tem que esperar a criança se acalmar para conversar sobre o assunto. O segundo ponto, que é muito importante desde as crianças pequenininhas, é nomear as emoções da criança. Né? Principalmente crianças pequenas, né? A gente falou daí dos Terrible Two, né? De crianças ali de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. A linguagem, por mais que elas já falem, mas a linguagem delas ainda está se construindo. Então elas não sabem, principalmente coisas, palavras assim de sentimentos, né? Coisas abstratas. Ela sabe reconhecer uma bola, uma cadeira, uma boneca, mas ela não sabe o que é uma raiva. Né? Você não vê uma raiva, não pega raiva. É uma coisa muito abstrata. Então, quando você sente, quando você vê a criança ficou nervosa, descontrolou por alguma coisa, depois nessa época, nessa hora do redirecionamento, você explicar para ela que ela estava com raiva, que ela está com fome, que ela está cansada, porque aí a criança vai, vamos dizer assim, memorizando, e quando ela sente aquilo de novo, à medida, óbvio, isso não vai ser na segunda vez, na terceira, vão ser várias e várias e várias vezes, mas com o tempo ela vai começando a se conectar e falar, tipo assim, lembrar, isso aqui que eu tô sentindo, da outra vez que eu senti, a minha mãe, meu pai, eles falaram que era raiva. Isso aqui quando a minha barriga tá fazendo um barulho estranho, parece um vazio, é fome. Isso aqui que eu senti é tristeza. Então, ir nomeando as emoções da criança para ela ir aprendendo o que ela tá sentindo. Eu até separei aqui um recurso que eu acho bem bacana. Eu sou louca nessas caixinhas, tá? Eu tenho várias. Mas é um recurso aqui da Roberta Claro, chama Que Emoção é Essa? Então, são várias cartinhas com figuras. Tem as figuras e tem os nomes das emoções para você mostrar para a criança. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou ver se vocês conseguem. Tem essa cartinha aqui, que tem uma médica, uma enfermeira, alguma coisa assim, com uma injeção, e a criança saindo gritando. Então, você perguntar para a criança, o que será que é isso? Ou você explicar, isso aqui, esse menininho, ele tá com medo da injeção. Então, você coloca, isso aqui é medo. Tem outras, por exemplo, aqui, ó. Ele tá com a mão assim, então, sei lá, ele tá com nojo, sentiu um cheiro ruim, ele tá com nojo. Então, tem essas cartinhas, é um jeito bem lúdico para ir brincando com as crianças, né? Você pode ir colocar para a criança ir sorteando para descobrir as emoções, tá? Isso aqui geralmente tem em livraria. Essa aqui eu não lembro se eu comprei na livraria física da Saraiva ou se eu comprei na Amazon. Mas nessas livrarias maiores, todas costuma ter. Eu achei um recurso bem interessante para trabalhar com as crianças, né? Essa questão das emoções. Uma coisa que é bem importante também, quando possível, né? A gente sabe que assim, já recebi relatos de pessoas falando assim, nossa, Carol, tô com um problema na hora do banho. Toda vez na hora do banho é um chororô, um berreiro, ele não quer ir, ele se joga no chão. Então, às vezes tem algumas situações que a gente sabe que toda vez quando chega naquela situação a criança vai arrumar uma birra. O Santiago teve uma época também quando ele estava mais ou menos por aí mesmo, 1 ano e meio, 2 anos. Quando a gente estava brincando
e eu parava a brincadeira pra fazer alguma coisa, tipo assim, tá na hora de a gente precisa trocar a fralda. Ele se jogava no chão, dava tipo um peixinho, que nem o pessoal do vôlei faz pra comemorar. Toda vez ele fazia aquilo, toda vez ele se jogava no chão. E eu comecei a ver, como eu falava assim, bom, toda vez, quando eu falava isso, ele se jogava no chão, eu comecei, quando eu falava e eu sabia que ele ia se jogar no chão, eu pegava ele, e a casa que a gente morava tinha um corredor bem grande, eu pegava ele e saía correndo com ele no corredor, no colo, sacudindo, e ele começava a rir e se desconectava daquela birra. Então, por exemplo, né, nessas situações de banho, né, o que dá pra gente fazer? Você já sabe que a criança, você vai chamar ela pra tomar banho e ela vai começar, então você fala tipo, filho, tá na hora do banho. Antes você já sabe que você vai falar a palavra banho, vai ativar lá a amígdala, a resposta da amígdala da fuga e ele vai querer fugir. Então você já pode falar, filho, tá na hora do banho, vamos apostar a corrida pra ver quem consegue chegar no banheiro antes? Você já tenta distrair a criança, né? O redirecionamento, né? A distração, ela é muito importante também pra gente lidar com a birra, né? Com essas crises. Então, tentar distrair a criança de algum jeito, fazer uma palhaçada, tornar aquilo um momento divertido para ela sair daquela, né? Pra nuvenzinha roxa, né? Da história lá da Turma da Mônica que eu falei no início da live, pra nuvenzinha roxa não grudar e não se alimentar daquele mau humor, daquela raiva. Então, assim, foi o que eu falei, são essas situações que a gente pode antecipar. Obviamente, tem situações, talvez até a maioria, que a gente não consiga e a gente só tem que lidar com os efeitos. Mas quando a criança sempre tem a crise, né, sempre arruma esse chororô, essa gritaria na mesma situação, você já sabe que aquilo vai acontecer. Então, em vez de você simplesmente, porque a gente também, né, fica naquela, já você fala assim, ai meu Deus, tá na hora do banho, o que eu vou fazer com essa criança? Eu vou chamar ela pro banho, ela vai começar a chorar. Então, em vez de você você já começar a birra na sua cabeça também, porque você já vai com aquilo ali como quem fosse pra guerra, tenta já pensar numa estratégia antes pra descontrair esse momento, pra tentar fazer uma coisa divertida pra tirar essa coisa pesada assim desse momento e tentar fazer a coisa fluir. E aqui, pra finalizar, que acho que o nosso tempo também já tá quase terminando, tem uma outra estratégia também da Jenny Nelson, que ela coloca no livro da disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos, mas que pode ser usado com os maiores também, até com os bem maiorzinhos, que é a roda de escolhas da raiva. Então, essa roda de escolhas da raiva, ela é uma roleta de opções que a criança, Nanda colocou aqui, é criar um momento divertido para a situação. Exatamente. Você tentar descontrair a situação para a criança tirar da cabeça dela que aquilo é uma coisa ruim. Porque se você chega na hora do banho, ela pensar que a hora do banho é de apostar com a mãe, ela vai pensar, vai tirar, tipo assim, a hora do banho não é a hora chata. A hora do banho é a hora de apostar corrida com a mamãe. Entendeu? Então, assim, voltando à roda de escolha da raiva, ela é uma roleta mesmo, com várias opções para a criança escolher, para ela se acalmar na hora da raiva. Então, obviamente, vocês vão discutir, vocês vão escolher coisas que sejam aceitáveis para ela extravasar aquela raiva, né? Então, obviamente, não vão ser opções chutar ninguém, tacar as coisas, não vão ser opções. Mas a criança pode colocar opções tipo, sei lá, socar um travesseiro, socar uma almofada, né? Não é uma coisa que ela vai tacar. A almofada tá lá no sofá, o travesseiro tá lá na cama dela, e ela vai socar o travesseiro pra tirar aquela raiva. Tem criança que se acalma brincando com a água, né? Sei lá, tem vários brinquedos, né, anti-estresse, ou a criança, sei lá, vai correr, vai dar uma corrida, ou ela vai pular bem alto, né, como a gente já sabe também, né, nesses achados de neurociência, que o movimento do corpo, ele altera a química cerebral, né, então ele altera a liberação de neurotransmissores.
Então, a gente se movimentar muda, né, o nosso estado de espírito. Tem algumas para aí isso vai de cada um. Tem pessoas que melhoram se agitando, extravasando, colocando energia para fora e algumas baixando o ritmo, né, fazendo meditação, fazendo yoga. É, tem uma outra caixinha também que acho que eu já mostrei aqui. Se não sei, eu coloco nos stories. Ela chama Brincando de Mindfulness. Né? Mindfulness é uma prática de atenção plena. Né? Então, você focar a sua atenção total no momento presente. E ele tem um efeito muito bom também em crianças. Até crianças que têm TDAH, crianças que são hiperativas ou crianças que simplesmente são muito agitadas. Então, são práticas de respiração, de relaxamento, para a criança sentir o que está acontecendo no corpo dela. Até nessas horas de raiva, né, a criança vai ver que o coração dela está disparado, que às vezes a boca está seca. Então, assim, são várias dessas opções. A criança, sei lá, tá com raiva, ela vai ligar uma música para ela dançar e extravasar. Então, assim, vai de cada pessoa, né? Cada pessoa extravasa de um modo. Então, eu fiz um post sobre essa roda de escolhas da raiva tem um tempo já. Depois eu vou repostar de novo, eu vou colocar nos stories para vocês verem. Então você pode pegar uma cartolina ou tem a opção também de fazer com um prato. Sabe aqueles pratos de bolo, aqueles prateados? Que a gente costumava, nem sei se ainda usa isso, né, gente? Mas aqueles pratos de bolo que são prateados em cima, né, onde a gente coloca o bolo, e aquela parte de baixo é begezinha, né? Então pode escrever mesmo aquela parte que é o mata, né, ali, ou colar com a cartolina, ou fazer no computador e colar ali. E faz tipo aquele gráfico de pizza, né? Que você vai fazendo assim as fatias e coloca umas 4, 5 opções de coisas que a criança pode fazer quando ela tá com raiva. E deixa aquilo visível na altura da criança. Então deixa num lugar que a criança veja, sei lá, deixa na sala, deixa no quarto, num lugar que fique na altura da criança. Então, quando a criança começar a ficar com raiva, você leva, no começo você leva, e depois, quando ela for começando a aperfeiçoar essa questão da autorregulação, às vezes ela mesma já vai procurar esse quadrinho. Então, você pode fazer, ou a criança mesma escolhe o que ela vai fazer, ou pode fazer um formato como se fosse uma roleta mesmo, né? Pode tentar colocar um pininho ali, né? Como se fosse um ponteiro de relógio, para rodar a roleta e no que cair a criança faz para se acalmar. Coisas ali escolhidas por ela, que ela gosta de fazer quando ela para se acalmar, que deixam ela feliz, e obviamente sejam coisas que não vão destruir, que não vão agredir ninguém. Então, assim, é uma estratégia que eu achei interessante também para a criança extravasar e a gente dá medidas, a gente estimular, né, essa autorregulação e dar medidas bacanas para ela extravasar aquela raiva, para extravasar aquela frustração, que como eu já falei, são sentimentos que a gente vai ter, de um modo ou de outro, que todo mundo tem. A gente tem que educar a forma como a gente vai externar, como a gente vai colocar para fora esse sentimento. Ele não pode ser de um jeito agressivo, né? Então, assim, o choro vai acontecer, vai continuar acontecendo. A gente tem crises de choro quando a gente está irritado, quando a gente está frustrado, triste por alguma coisa. Mas não ser de uma forma que ofenda, né, esse extravasamento, não ser de uma forma que ofenda, que magoe, que machuque, não destrua nada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é basicamente isso, né? Falei bastante aí da birra. Quero saber se vocês têm mais alguma coisa aí pra perguntar. Se ficou bem claro pra vocês essas explicações, se ajudaram de alguma forma a entender melhor por que isso acontece, a tentar lidar melhor com esses episódios. Né? A gente ainda tem aí uns minutinhos, eu acho, 1 minutinho pelo menos, até o Instagram me expulsar aqui.
Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Resolvi falar desse tema porque eu sei que é um tema que aflige todo mundo, né? Como eu falei, a gente que é, mesmo estudando sobre desenvolvimento, mesmo você sendo educador, você sendo profissional de saúde, ninguém tá isento de, de ser pego pela birra. Toda criança tem crise de raiva, né? Como eu falei logo no comecinho da live, aquelas tias lá, né? As tias velhas que falam que meu filho nunca fez isso. Um dia, acho que foi ontem mesmo que eu vi uma postagem sobre isso, acho que no Facebook, e tinha alguém falando, nossa, mas o meu filho nunca se jogou no chão, eu vejo as crianças fazendo birra, se jogando no chão da rua, meu filho nunca fez. Mentira. Mentira que ninguém nunca fez, que a criança nunca fez isso, porque foi como eu falei. Obviamente, se a criança tem pais muito permissivos, a criança tem pais que ela faz a birra e eles dão pra conter aquela birra, pra aquilo acabar logo, dão o que a criança quer, essa criança vai fazer mais birra. Porque ela vai saber que se ela se jogar no chão, se ela gritar, ela vai conseguir o que ela quer. Mas, mesmo você usando todas essas estratégias, você estando disponível para a criança, você redirecionando, nomeando sentimentos e tudo, crianças pequenas vão ter essas explosões por questão, como a gente falou, de amadurecimento cerebral. Elas não conseguem regular as emoções delas, elas não conseguem ainda entender as emoções. Então essas explosões, elas vão acontecer. Então é mentira quem fala que filho nunca se jogou no chão e nunca fez, porque ninguém está isento disso. A gente estudar e a gente conhecer e bater esses papos assim, só deixa a gente mais preparado para lidar com as situações da melhor forma, tanto a curto prazo, para essas explosões elas serem menos frequentes ou elas durarem menos tempo, quanto a longo prazo, para a gente formar indivíduos com uma emoção, com um emocional saudável, né, que não engolem o choro, né, é importante a gente falar isso, da criança não tem que engolir o choro, não tem que ficar quieta e nem nada do tipo. Ela tem todo o direito de estar triste, ela tem todo o direito de chorar, de estar frustrada, né? Como eu falei, nenhuma emoção é proibida. Todas as emoções são válidas, todas as emoções são verdadeiras, legítimas e permitidas. A gente só tem que ir educando e mostrando para a criança as formas melhores da gente conviver, da gente conversar, da gente se entender. Então, assim, esse foi o objetivo desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né? Que eu tenha atingido esse objetivo de esclarecer um pouco desse assunto, fornecer um pouquinho de estratégia para a gente lidar melhor com essas situações e a gente, tanto nós quanto as nossas crianças, né? A gente sair bem preparado, né? A gente sair assim, bem dessas situações, por mais que elas sejam incômodas, por mais que elas sejam barulhentas, mas os nossos filhos, né, as nossas crianças, filhos, sobrinhos, alunos, saírem com o emocional fortalecido de saberem que eles têm direito às emoções, que eles são amados, que eles são respeitados quando eles expressam as emoções deles, e a gente manter uma relação de respeito com essas crianças, tá bem? Então, muito obrigada a vocês que me acompanharam de novo, né? Muito obrigada pela presença de vocês, pelas participações. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem também, vocês podem mandar por direct. Eu tô sempre aqui falando também sobre desenvolvimento infantil, sobre comportamento. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Boa noite para vocês, boa semana. Muito obrigada pelo carinho de sempre.